Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Novos Olhares, a Arte de Ser. Esse é o nosso quarto programa da primeira temporada e tem como tema central o autoconhecimento. É um privilégio para mim participar como apresentador e diretor de conteúdo desse programa. E eu quero apresentar o time completo, todo o nosso time. Wellington Longo, que é o nosso diretor técnico, e os nossos moderadores, Renata Zaken, Leonor Delmas, Almir dos Reis e Paulo Serrano. Quero lembrar vocês que esse programa está sendo transmitido ao vivo através do canal BSTV USA, pelo Facebook e pelo YouTube. E ficará gravado para quem não puder assistir ao vivo. Então inscrevam-se, acionem o sininho para receber todas as notificações sobre os próximos programas e compartilhem com seus amigos. Eu quero apresentar o nosso tema de hoje, que é psicoterapia corporal e yoga. E os nossos moderadores, a Renata Zaken e a Maria Leonor. Tudo bem, Renata? Olá, meu nome é Renata Zaken, eu estou super grata com a oportunidade de estar com todos vocês, as nossas convidadas. O assunto de hoje, eu creio que complementa de forma efetiva o que viemos falando nos outros programas. Eu acredito que o corpo é o maior testemunho do nosso autoconhecimento. Eu sou formada em industrial, marketing, Life Executive e Coach, criei uma metodologia chamada Coaching de Consciência Integral, e as minhas experiências com meditação, yoga e dança, e o estudo de visagismo como forma de expressão simbólica humana, fazem eu crer que eu estou no caminho certo. O corpo fala, o corpo tem suas razões e possui memória. Que possamos hoje, então, esticar, alongar, movimentar nossas percepções e, claro, com novos olhares sempre. É isso. Obrigado, Renata. Leonor, se apresenta, por favor, para o time, para todo mundo conhecer você. Olá, todo mundo. A gente hoje vai trabalhar um tema fundamental para qualquer área em que o ser humano esteja envolvido, que é a questão do autoconhecimento. Se não fizermos o nosso autoconhecimento com as várias varetas desse leque que a gente vai trabalhar programa a programa, a gente vai ter o nosso caminho não tão desenvolvido, não tão excelente quanto ele poderia ser. Eu sou psicóloga de formação, trabalho com desenvolvimento de gestores, onde o autoconhecimento é o degrau fundamental. Se esse degrau não for alçado, todo o resto pode correr o risco de desmoronar. Então, eu venho trabalhando com isso insistentemente na formação de executivos, no atendimento para desenvolvimento de carreira, como é que a gente faz para, em consultoria, né, para poder ajudar as pessoas a descobrirem onde há gaps que estejam sendo necessários de um trabalho de autoconhecimento, e é isso que a gente vem fazendo nos programas. E hoje, com essa questão da psicoterapia corporal e do yoga, a gente vai dar mais um passo importante para essa grande conquista. Muito obrigado, Leonor. Eu queria chamar a Flávia Tavares, nossa primeira convidada, para que ela se apresente. Boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite. Obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Novos Olhares, é um nome lindo, né? Já começa falando isso. Então, meu nome é Flávia Tavares, sou psicoterapeuta corporal. Eu desenvolvi um método chamado Contato Biodinâmico, que é um mix das massagens biodinâmica e da massagem ayurvédica e o Reiki. E sou instrutora de Pilates também. Mas a minha vida não começou dessa forma. Eu trabalhei durante muito tempo na área de informática, até que eu tive um problema de saúde. Eu tive depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e eu percebi que o que estava me deixando muito angustiada era o trabalho que eu estava vindo desenvolver. Isso não foi simples de solucionar, né? Porque quando eu caí em mim, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa, porque eu não ia ficar só tomando remédio para tentar passar por esse processo, e fui procurar outras formas. E aí me encantei com a dança, fiz um curso de formação em dança, foi quando eu percebi que eu precisava trabalhar com isso. Então, hoje, tudo que eu faço, eu passei pelos processos. Eu fui atendida com psicoterapia corporal, eu fiz o curso de massagem biodinâmica e fui atendida, fiz o de ayurvédica e recebi sessões de massagem ayurvédica para entender como é que funciona no meu corpo, né? Para poder entender quando as pessoas falassem alguma coisa para mim, eu entender como é que poderia ser. Então, o Reiki foi da mesma forma, foi a primeira coisa que me tirou desse processo, na verdade. Então, assim, eu sou um testemunho de que
pelo corpo, você é capaz de resgatar o registro saudável do seu corpo. Porque a gente tem esse registro, está lá dentro da gente. Se ele está meio perdido por aí, a gente tem uma forma de resgatar. Através da psicoterapia, através da yoga, enfim, através de várias ferramentas que são super importantes no processo de autoconhecimento. Muito bom, Flávia. Agora eu queria chamar minha super amiga Isabel Carsalade, que também vai participar do programa aqui como nossa convidada. Tudo bem, Isabel? Tudo ótimo. Obrigado, Jorge, por essa oportunidade de espalhar a Iyengar Yoga como um instrumento para conhecer seu corpo, para viver mais feliz. Eu também não tenho formação de direito, e aí, quando eu me formei, um ano depois, meu marido se mudou para estudar nos Estados Unidos, e aí eu vim com ele, e aqui eu fiz um mestrado em Direito Internacional Bancário. Nessa época eu morava em Boston, e aí ele começou a viajar muito, e eu já com 3 crianças, nos mudamos para Miami, onde eu moro hoje. Vocês estão vendo aqui atrás a praia do Rio de Janeiro, Ipanema, e é minha lembrança sempre que aí é um lugar maravilhoso. Mas, enfim, eu também cheguei pela dor na yoga. Eu adoro esporte, sempre fui muito esportista, e eu tive uma hérnia de disco. E eu não fui para yoga porque eu queria ir para yoga, mas eu fui para yoga porque era a única aula que eu podia fazer na academia. E porque eu podia deixar as 3 crianças tomando conta, alguém tomando conta dela, para eu ter uma hora para mim. E aí eu comecei, mais de 20 anos atrás, e tirei todas as minhas dores, continuei a conviver, e aí eu fazia meus esportes. Quando voltava a dor, uma amiga minha, que a gente começou juntas, a Rosa Santana, ela já montou um estúdio, aí eu batia na porta dela, estou morrendo de dor. Aí eu fazia aula de yoga, aí assim que eu melhorava, eu fugia, porque para mim não era agitado o suficiente. Mas, enfim, ao longo dos tempos eu não pude fazer mais exercício nenhum, e yoga foi a única coisa que eu continuava a fazer, que eu podia fazer. Eu tive vários problemas depois da hérnia de disco no pescoço, e fibromialgia, e fascite plantar, e através da yoga que eu conseguia solucionar meus problemas. Porque eu ia no médico, falei, doutor, eu estou com uma dor aqui no quadril, aí ele fazia os exames, mandava fazer todas aquelas raio-x e tal, e dizia, olha, não tem nada que eu possa fazer. Aí eu falei, tá bom, me diz qual é o meu problema, que aí eu vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho da yoga. Enfim, com isso, eu fui me aprofundando mais e mais. Esse tipo de yoga é muito terapêutica, e eu também tenho um atestado de yoga terapia aqui dos Estados Unidos, e assim eu venho trabalhando. E assim eu venho curando meu corpo, curando as pessoas à minha volta, permitindo que pessoas que... Eu dou aula há mais de 15 anos para esclerose múltipla. Então, assim a gente vai indo. Muito bom. Agora está com a Leonor e com a Renata para conduzir o programa. Eu vou ficar aqui de camarote com essa aula sobre psicoterapia corporal e yoga. Leonor? Então, vamos começar pela Flávia. Flávia, eu queria te fazer uma provocação. A gente sabe da importância da conexão do corpo e da mente. E a psicoterapia corporal tem muita importância nesse movimento. Então, a minha pergunta para você é, será que qual seria a importância da psicoterapia corporal para o processo de autoconhecimento? Mas antes, a gente queria ouvir um pouquinho de você, o que significa psicoterapia corporal, que talvez a Assembleia não conheça. Então, para poder aproveitar mais intensamente tudo que vocês vão dizer, seria bom que tivesse uma noção do que seja psicoterapia corporal. E depois disso, você faz a conexão com a questão do autoconhecimento. Por favor. Tá, então eu queria começar, antes de falar da psicoterapia corporal, eu queria ler um trechinho de um livro que foi meu livro de cabeceira durante muito tempo, que é O Corpo Tem Suas Razões, da Thérèse Bertherat e da Carol Bernstein. Nesse instante, esteja você onde estiver, há uma casa com seu nome. Você é o único proprietário, mas faz tempo que perdeu as chaves. Por isso fica de fora só vendo a fachada. Não chega a morar nela. Essa casa, teto que abriga as mais recônditas e reprimidas lembranças,
é o seu corpo. As paredes que tudo ouviram e nada esqueceram são os músculos. Na rigidez, crispação, fraqueza e dores dos músculos das costas, pescoço, diafragma, coração e também do rosto e do sexo, está escrita toda a sua história, do nascimento até hoje. Você pode, no entanto, reencontrar as chaves do seu corpo, tomar posse dele, habitá-lo, enfim, e nele encontrar a vitalidade, a saúde e a autonomia que lhe são tão próprias. Nosso corpo somos nós. Por isso, tomar consciência do próprio corpo e ter acesso ao ser inteiro, pois corpo e espírito, físico e psíquico, e até força e fraqueza, representam não a dualidade do ser, mas a sua unidade. Então, complementando esse texto, que eu acho ele incrível, e eu acho que ele fala muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? A psicoterapia corporal, ela veio acrescentar a psicoterapia tradicional, que só tem a fala. Então, a psicoterapia corporal, ela usa o corpo como instrumento de trabalho, ou seja, a conexão corpo e mente é feita através, o terapeuta convida sempre o paciente a fazer a conexão entre o seu sentimento, as suas sensações corporais e o seu pensamento, até que isso crie um sentido. Por quê? Eu brinco muito com as pessoas que, assim, né? Quando você tem um quadrado e um círculo e você tenta encaixar o círculo no quadrado, não vai caber. Então, acontece no nosso corpo a mesma dinâmica, que é, se eu estou sentindo uma coisa, mas a minha cabeça está me dizendo outra, ou o contrário, não encaixa. Então, de alguma maneira, eu preciso olhar para isso e perceber aonde está esse conflito. Então, a psicoterapia vem nesse sentido de agregar essa conexão corpo-mente através dos sentidos, da sensação, do sentimento, pelo corpo. Então, é dessa forma que eu entendo. Como é que você analisaria isso assim, como um grande suporte para as pessoas poderem usar mais esse recurso para entrarem no seu processo de autoconhecimento? Na verdade, o mais difícil que eu vejo, Leonor, é o seguinte: todas as pessoas que eu atendo, a maioria, a primeira coisa que elas falam é: eu tenho muita dificuldade de expressar o meu sentimento e as minhas sensações. Eu não sei nomear. Eu não sei dar nome. Então, como é que você está? Ah, eu estou bem. Bom, o que é bem? Não, estou bem. Né? Mas o que é bem? Ah, eu estou tranquila, eu estou calma, minha respiração está tranquila. Então, a pessoa começa a entrar em contato com o ritmo interno dela. Ela começa a perceber como é que ela funciona, ela começa a perceber se tem conexão o que ela sente com o que ela está pensando. Porque eu falo o seguinte: a gente tem muita facilidade de elaborar qualquer tese de doutorado através do pensamento. A gente consegue elaborar e dar justificativa para qualquer coisa. A questão é, quando o que eu estou sentindo está esbarrando com o que eu estou querendo que aconteça, né? Porque às vezes a gente quer que o pensamento entre no sentimento, porque o sentimento pode ser ruim, e eu quero encaixar um pensamento melhor nele, porque eu não estou dando conta dele, eu começo a me conhecer. A partir desse momento que eu começo a me conhecer, eu começo a entender minhas limitações, algumas fragilidades, que eu dou o nome das cascas de banana, que é onde a gente dá aquela escorregada, né? Então, assim, a gente vai criando essa relação com o nosso corpo. Você vai criando essa sensação, você vai percebendo como é que você sente, o que aquilo traz para você, e não fica só tentando fugir do que aparece no corpo, né, como sensação e como sentimento. Não sei se eu consegui te responder. Maravilhosamente bem, isso é muito interessante, inclusive para a gente poder dar sequência e passar para a Renata, para ela entrar diretamente com a Isabel. Obrigada, Leonor. Isabel, é um prazer estar aqui com você. A gente conversou muito e a yoga é um caminho que contribui muito para o autoconhecimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre por que isso acontece através da yoga e que você falasse também sobre a sua formação, que eu achei muito interessante, que é a Iyengar Yoga, que tem uma certa cuidado com o corpo, com essa percepção mais sensível realmente com o corpo. Então, por favor, explica para a gente um pouco da yoga e da sua yoga, que você pratica, que te aliviou. A minha yoga, ela foi uma metodologia formada pelo Mr. Iyengar,
Ele aprendeu tudo através do próprio corpo, exatamente como a Flávia estava falando, foi a partir de todo o corpo dele, de todas as dificuldades dele, que ele foi entrando. Fora isso, ele tem uma beleza incrível, porque ele trouxe a yoga para o Ocidente e rapidamente espalhou, e ele foi o primeiro a dar aulas em grupos e principalmente aulas para mulheres. Mulheres não poderiam fazer yoga. Então, a yoga, uma das coisas que eu falava dos alunos, era que quando o aluno entrava na sala de aula, o aluno era como se fosse, o corpo do aluno era um tijolo e a cabeça era espalhada. Então, o que ele fazia? Através da yoga, você começava a ter um conhecimento das posições, quando a gente chama yoga, depois a gente vai ver mais adiante, a yoga tem 8 aspectos da yoga, mas as asanas, as posturas, é uma delas. E o Mr. Iyengar, através das asanas, que são as posturas, e da respiração, que é o pranayama, ele alcançava esses 8 caminhos para você alcançar a yoga. Então, numa posição, você começa a receber muitas informações bem diretas, existe uma preocupação com alinhamento, e você ter todos os benefícios da pose, e quando você começa a aprender, você começa a separar os seus membros, aquele tijolo começa a separar os braços, separar as pernas, aí vai ficando cada vez mais minucioso essa separação. E enquanto você está recebendo essas informações todas, você não quer fazer feio numa aula, né? Você está de olho no professor. E os professores, eles são treinados não é uma formação rápida, uma formação que demora muitos anos. Nós temos olhos de águia, nós somos treinados para ver você fazendo a posição e olhar como você melhorar. Então, os alunos não querem ser chamados de atenção, eles fazem com a maior atenção, e com isso, você não consegue pensar em nada. E o que é uma meditação? Você medita quando você está focando em uma coisa por um período longo de tempo. Então, com esse tipo de yoga e com a respiração, você alcança esses 8 caminhos que é o seu comportamento, que ele vai transformar com as pessoas e consigo próprias, e a concentração, meditação, para você chegar naquele bliss, naquela satisfação. Então, você juntando a sua mente em uma coisa só, e através do seu corpo, você consegue chegar nesse estado de tranquilidade mental que te permite ficar zen, mas, na verdade, permite você olhar e entrar em contato com você mesmo. E aí você pode ter um contato com você mesmo e você pode chegar a uma consciência universal também. Mas, na verdade, o trabalho do corpo é que vai te levar à saúde, vitalidade, bem-estar e conforto, tranquilidade. Você vê a vida de uma forma mais feliz, como diz o programa, com novos olhares. Isabel, adorei sua resposta. E aí eu queria te falar uma outra coisa. Você acha que a yoga, então, possibilita que a gente tenha essa maturidade e esse conhecimento do corpo e acesse, então, de repente, o caminho do autoconhecimento, justamente porque você está perceptivo dessas impressões? Corresponde a isso? Lógico. Bom, como vem esse autoconhecimento? Primeiro é o seu autoconhecimento corporal. Você vai ter que aceitar que você não pode competir. Eu sou super competitiva porque eu sou atleta. Primeira coisa que você aprende é que você olha para o vizinho, ele está fazendo, você quer fazer, você se machuca. Você já aprende que você tem que ter limite. Aí você começa a descobrir os seus próprios limites. E é difícil tem posições que eu consegui fazer agora, como a posição de lótus, que qualquer um, às vezes, consegue, sem nunca ter feito yoga, quando você cruza as pernas. Me demorou 22 anos para poder conseguir fazer. Então, você aprende a perseverança, que não é importante o resultado, que você tem que trabalhar, dedicar, e aí você vai vendo vários aspectos da sua pessoa. Você vai lidando com você próprio nesse curso da sua prática da yoga. Perfeito. Muito bom. Pegando esse gancho das colocações da Isabel, que cada vez o panorama está ficando maior, o olhar está cada vez mais panorâmico, né? Eu queria fazer uma provocação para a Flávia. A gente sabe que as nossas emoções nem sempre podem fluir livremente, né? A gente tem um super-ego, uma polícia, né?
que diz não pode, isso está errado, não pode fazer, e a gente vai se cristalizando e as emoções fluem dentro de nós, mas não conseguem fluir para fora de nós, né? Então, trazem muitas barreiras. Então, para que a gente possa entrar nesse estado de flow, que é um estado tão interessante para que os processos sejam concluídos, né? Como é que você colocaria o papel da psicoterapia corporal para ajudar nesse processo, que as pessoas consigam mais eficientemente desenvolver esse estado de flow? Bom, Leonor, a primeira coisa que eu entendo assim, é que você tem que ter aceitação do seu processo naquele momento, seja ele qual for. Né? Porque se você não aceita, você entra em conflito já desde o início. Então, quando você aceita, você começa a olhar para ele. E a partir do momento que você começa a olhar para o seu processo e para as suas questões, muito como a Isabel colocou, você começa a perceber os seus limites, você começa a perceber os seus pontos fortes, que também é outra dificuldade das pessoas. Se você pedir para elas darem 2 qualidades, elas vão te dar 10 defeitos, elas não vão te falar as qualidades. Por quê? Porque eu acho que isso tem muito a ver também, acho que culturalmente, com a forma de educação que você recebeu, porque a gente é muito ensinado a não sentir o corpo, né? A não perceber os sintomas do corpo. Então, assim, menina, não pode correr, tem que ficar quietinha. Não, fala baixo, não, cruza a perna. Não, olha só, ficar com raiva é horrível, você tem que emprestar o brinquedo para menino, você não pode brigar. Então, você aprende que tudo é feio. Então, só é bonito se você é boazinha, só é bonito se você faz tudo para o outro. Então, você vai entrando num processo que você tem vontade e você sente uma coisa e você briga porque você tem uma crença limitante, né? E aí eu chamo isso de crença limitante. Fizeram você acreditar que aquilo era verdade, você entendeu que aquilo era verdade, você guardou esse registro no seu corpo, e toda vez que parece uma situação parecida, o que acontece? O seu cérebro vai fazer o mesmo caminho, ele vai falar, não, isso aqui não pode. Então, ele vem para esse caminho e vai dizer, não posso, então eu tenho que me comportar, eu estou com vontade de gritar, mas eu tenho que abrir um sorriso. O que vai acontecendo? O que o corpo não fala, o que ele cala, o que a voz não fala, o corpo fala. Porque vai aparecer de alguma maneira em você. Você vai ter uma doença mais grave, você vai ter alguma alergia, alguma forma ele vai encontrar de te mostrar através dos sintomas. Então, o que é psicoterapia corporal? E eu acho que esse que é o legal de você usar o corpo, né? Pensar no corpo, a forma de pensar, é que ela vai te ajudar a olhar para o seu corpo de uma forma mais natural. Ou seja, eu estou com raiva sim, ok. Se eu tenho razão ou não tenho, eu vou descobrir. Mas eu preciso expressar de alguma forma o que eu estou sentindo. Então, é importante que eu saiba reconhecer, além de aceitar, reconhecer. Pode ser que naquele momento eu precise segurar um pouquinho. Eu aprendo também a dominar as minhas emoções. Eu não gosto nem de falar mais de controlar, porque eu acho que o controle está muito associado ao medo, né? Então, quando você domina, né, a mesma coisa de algum assunto. Quando você domina, você fica mais tranquilo. Então, quando eu domino uma emoção, eu fico mais tranquilo. Eu sei que aquela raiva veio, mas eu tenho como segurá-la um pouquinho. Eu vou achar uma melhor forma de canalizar aquilo. Então, você vai entendendo não a não expressar, mas às vezes encontrar a maneira correta de expressar aquilo que você está sentindo. Mas não deixar de expressar, porque senão em algum momento, eu até coloquei um post no Instagram que era um bonequinho, era muito forte, inclusive, quando o corpo não fala, saía um monte de espinho pelo corpo da pessoa inteira, né? Era um bonequinho, e era horrível, a sensação é muito ruim, né? Então vira uma couraça corporal, né? Flávia, aproveitando que você está falando isso, muitas vezes a pessoa pergunta, você está bem? Aí você fala, eu estou bem. Mas, na verdade, você nem sabe o que está se passando dentro do seu corpo, porque existe uma inteligência anterior ao seu pensamento. Então, eu queria que você falasse sobre isso, e eu queria perguntar para a Isabel como que os asanas, as posturas, podem contribuir, de repente, para uma quebra de padrão de comportamento. É possível, através da yoga e das posturas, você ter essa quebra de padrão, até pelo desafio, como você mesmo falou? Óbvio. A yoga, ela é uma transformação. Você está constantemente transformando.
O Mr. Iyengar escreveu esse Light on Yoga, tem até em português, que eu tenho que separar daqui, Luz sobre a Yoga, que é um livro que eu aconselho a todo mundo ter. Ele é o único livro que bota tem 200 posições de yoga e fala como fazer detalhadamente enfim, tem a foto e como os passos. E também os benefícios daquela pose para o seu corpo. Então, quando eu vou fazer uma posição, eu posso adaptar para aquele meu estado mental daquele dia, para aquele meu estado corporal daquele dia. Então, você está olhando aqui, eu sou uma pessoa, eu tenho déficit de atenção. Quando eu faço certas posições que são para me trazer mais para dentro, funciona. Eu não tomo remédio, mas funciona melhor do que o próprio remédio. Na época que eu tomava remédio, eu sentia-me melhor depois de uma aula de yoga do que tomando o remédio. Só que a gente não fica na aula de yoga o dia inteiro. Então, a gente aprende esses mecanismos e a gente traz para a nossa vida fora do tapete. A gente traz um mecanismo de todos que a gente já comentou agora, de autoconhecimento, né, das limitações, das dificuldades, e de trabalhar aquelas dificuldades, e assim a gente vai... assim, quando você começa a ter uma consciência corporal, vem do lado de fora e dentro. Então, você começa a aprender, quando eu faço esse movimento, eu tenho essa sensação. Quando eu faço aquele outro movimento, olha, aconteceu alguma coisa diferente. Eu me sinto melhor quando eu sair da posição. Então, quando você está nessa posição, você começa a ficar mais sensível às consequências daquelas posições que você está fazendo. E essa isso afeta essa inteligência, essa percepção que a Flávia falou, essa sensibilidade de ser mais fiel, né, Flávia, ao que você realmente sente, não aquilo que a sua mente está dizendo só, né? Exatamente, porque a mente, ela mente, né? Eu gosto de falar que a mente, ela mente, porque ela mente para você, ela quer te botar, ela te traz uma informação que muitas vezes está lá dentro, tão escondida e tão reprimida, que aquilo ficou lá e você só sabe fazer daquela forma. Né? Então, toda vez você vai você vai agir da mesma forma para uma determinada questão. A partir do momento que você começa a entender que aquilo não está funcionando para você, você vai precisar mudar essa conexão neural. Né? Você vai precisar fazer um outro caminho, como eu chamo. Né? Você vai ter que criar uma outra forma. Então, toda vez que você vai mudar alguma coisa, você vai ter que ficar muito consciente daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque é muito novo para você. Então, no meu curso de yoga, minha professora falou uma coisa que eu nunca esqueci, que são 4 frases. No primeiro momento, você é inconsciente da sua incompetência. Você nem sabe que você não sabe. Depois você fica consciente da incompetência. Você fala, nossa, não sei. Depois você fica consciente da competência. Você aprende, mas você tem que ficar o tempo inteiro ligado para você não deixar aquilo, né? A posição da yoga, por exemplo, não leva o ombro lá para cima, tem que encaixar, ou então qualquer coisa que você faça. Então você tem que ficar lembrando daquilo tudo. No final, você fica inconsciente da sua competência. Ou seja, você criou uma nova forma de lidar com uma situação, de lidar com uma questão, de ter um padrão de comportamento, você muda esse padrão porque você incentivou esse outro lado. Né? Então, aquele padrão antigo ele acaba morrendo, porque você não faz mais aquele caminho para ir para lá, mas você precisou fazer esse trabalho com você. Então, eu digo que é um exercício. Da mesma forma que você faz o exercício para o bíceps, você tem que fazer exercício para os seus neurônios, né? Para eles funcionarem de outra forma. E eu acho que a yoga ajuda muito também, porque na minha crise de depressão e ansiedade, a primeira coisa que eu fui fazer foi yoga. Né? E fiz durante um bom tempo. E fiz Hatha Yoga, porque na época, acho que ainda não me lembro quando foi, mas não tinha, a Iyengar estava chegando no lugar que eu fazia, não tinha ainda, né? Então, foi interessante, porque assim, eu fui buscar exatamente isso, voltar para o meu corpo. Porque a sensação que eu tinha, e aí eu percebi, hoje eu sei que é bem isso, o pânico, a ansiedade, é quando você está fora de você. O que você precisa fazer é voltar para você, como bem a Isabel falou. Você vai para dentro, quando ela está muito para fora, ela faz um movimento para trazer ela para dentro. E a respiração ajuda muito nisso. Eu faço muitas mentalizações também nos atendimentos. A mentalização e visualização leva você também para o seu mundo interno. Né? Então, tem várias formas de você conseguir aprender a se micro-regular. Que é isso, é você
voltar a entender qual é o ritmo perfeito para você, como é que você funciona bem, como é que você está. Não é ficar zen o tempo inteiro, é o seu ritmo. Se você é um pouquinho mais acelerado, seu ritmo talvez seja um pouquinho mais acelerado, né? Mas é o seu ritmo, aquilo que faz bem para o seu corpo, né? Que você entende que faz bem para o seu corpo. Isabel, aí eu pensei, eu queria te fazer um momento de reflexão, né? E como é que o corpo faz esse elo, através de toda essa manifestação da yoga, né? Esse elo entre a mente e o corpo. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Flávia, e eu queria que você pensasse como é que você vai complementar a resposta que ela vai dar. Minha pergunta para você, Flávia, é a seguinte: você poderia dizer que a psicoterapia corporal é uma possibilidade de funcionalidade de se adquirir diagnósticos e compreensão das angústias dos corpos travados? Nossa, uau, adorei a pergunta. Pergunta super refinada. Né? E aí, depois, assim que você conseguir, quer dizer, você vai conseguir lá, que você concluir a tua colocação, eu acho que seria interessante a gente juntar o teu pensamento com o pensamento da Isabel, de como é que ela poderia ferramentar esse processo que você vai colocar. Porque corpo travado trava tudo, né? Exatamente. Trava amorosidade, trava generosidade, trava gratidão, trava tudo, né? Então, eu volto a falar mesmo parte do que eu falei antes, assim, no sentido da aceitação. É você começar a entender que você precisa olhar para o seu corpo de uma outra maneira. Você precisa estabelecer uma relação com o seu corpo de uma outra forma. E não ficar o tempo inteiro, como eu brinco, com um chicotinho, se martirizando, se culpando, porque isso vai te travando. É você perceber o seguinte: eu sou um ser humano, eu tenho minhas qualidades, eu tenho meus defeitos, eu não vou focar nos meus defeitos, eu vou aprimorar os meus defeitos, vou focar nas minhas potencialidades. Eu uso uma ferramenta, Leonor, do círculo psicoorgânico, que a linha da terapia que eu trabalho é a análise psicoorgânica. Ela tem um instrumento de diagnóstico que é o círculo psicoorgânico. O círculo psicoorgânico ele é composto de 9 pontos, onde você começa a entender, serve tanto para o terapeuta ter um diagnóstico, né, naquele momento do paciente, porque ele é totalmente dinâmico, o círculo, né? Ele não é uma coisa que você engessa ninguém, ele é totalmente dinâmico, você pode estar naquele momento num determinado ponto, daqui a pouco você está em outro. Então você começa a entender desde da sua necessidade, né, da sua necessidade básica, até o momento em que você... Tem 2 etapas do círculo, uma parte que você trabalha com você, sou eu comigo, e uma parte que sou eu no mundo. E tudo vai depender de como é que foi a sua relação com você, desde que você nasceu, de como é que você foi concebido, como é que você foi amado, como é que você foi cuidado, como é que você foi nutrido, como é que você recebeu os limites, se você teve liberdade para expressar suas necessidades, se você teve capacidade de brincar, isso é muito importante para você ir construindo a sua identidade, aquela fase da criança de brincar, de descobrir o corpo, né? No outro dia eu passei um exercício para uma paciente assim: você tem que brincar. Você tem que se autorizar a voltar a ser uma criança. Não precisa brincar de casinha, mas você tem que se autorizar a não exigir nada de você, né? A você ter esse momento de que você vai fazer alguma coisa sem nenhum objetivo, né? Eu acho que a gente vai perdendo isso. Então, o círculo ele te mostra, e eu criei um grupo baseado no círculo psicoorgânico, um grupo de autoconhecimento, onde a gente trabalha todos os pontos, você identifica os pontos que são importantes, os pontos que você precisa melhorar e os pontos que você está parado. Então, você tem a nítida impressão, você fala: nossa, eu estou travada nesse ponto, é isso, eu não consigo sair daqui. E aí você brinca com o círculo: então isso aqui veio lá de trás, isso aqui foi lá da minha infância, isso aqui foi no momento que... Então, você começa a brincar no círculo. Então, ele vai te dando muita ferramenta. Então, com isso, você vai criando mais autonomia, você vai criando mais força para você, né? Você vai se empoderando mais. Não sei se eu te respondi aquela pergunta tão bonita. Claro. Agora, é interessante a gente ouvir a Isabel também fazer uma complementação do que você acabou de dizer, porque eu acredito que ela também esteja muito envolvida, como deve estar, também no processo de diagnóstico, né? Porque se ela vai aplicar uma determinada ação, ela tem que saber que a ação é aquela. E esse diagnóstico que vocês duas conseguem fazer, ele vai trazer à tona, com certeza, muitos bloqueios e muitos assim, sepultamentos que existem dentro de nós e que precisam ser renascidos, né? Com certeza.
Precisam ser resgatados e ressignificados, né? Eu gosto muito dessa palavra, assim, resgatar e ressignificar. Pois é, com essa... eu ia começar a falar, agora meu pensamento fugiu. Mas como você falou, a união, como é que a gente une o corpo e a mente? O elo, né? Yoga não é as asanas. As posturas, ela é uma das etapas, um dos caminhos para a gente chegar à yoga. A yoga, como define o Patanjali, que foi quem codificou 300 anos antes de Cristo, a yoga é cessar os movimentos da sua mente. Os movimentos é vrittis, em sânscrito, e os vrittis, eles são cessados através da yoga, através dos exercícios que o Mr. Iyengar foi capaz, eu acho que essa é uma das grandes belezas do método que ele fez, porque é tão determinado tudo que você tem que fazer, você tem que prestar tanta atenção no que você está, nos comandos que lhe são dados, que a sua mente, ela fica quieta. Então, você está aprendendo a conhecer e a controlar o seu corpo, e aí a sua mente, ela está tão ocupada que ela, como eu falei no começo, que ela está por toda parte, ela começa a se unir. Então, o corpo se desmembra com consciência, por vontade, por mandado da sua mente, e a sua mente controla. Com isso, dá uma sensação de tranquilidade muito grande. E é aí que entra a parte de você voltar para si, você fica feliz consigo mesma. Mas eu acho muito importante, é uma das coisas que a gente instiga com todo cuidado, é o aluno tentar coisas diferentes. É o aluno ser criança. Aí você está fazendo uma posição, caiu, pronto, é normal. Então, levanta e vamos fazer de novo, entendeu? Óbvio que a gente tem a gente pode olhar um aluno, a gente pode ter, se o aluno está mais deprimido, só pela postura dele, pelo jeito que ele está fazendo, a gente pode dizer, e, obviamente, a gente adapta numa aula, se tem uma pessoa, por exemplo, mais triste, mais melancólica, a gente não vai mandar a pessoa fazer muitos exercícios indo para frente. Ou, se for, a gente vai levantar o queixo, porque a gente consegue controlar, através das posições, que tem os objetivos diferentes, adaptar para aquela situação que está na nossa frente. Então, a verdade é que a gente, sim, pode ler o corpo da pessoa, óbvio que a gente pode errar, mas isso também funciona ao lado contrário. Então, eu estou fazendo um exercício, eu falo, levanta o peito, ombro para trás, levanta o peito, aqui, você é um vencedor, com aquela posição de homem quando vai brigar, que levanta o peito e vai para frente. A sua cabeça não está te falando isso. Eu estou deprimido. Eu não quero. Quando você bota pelo seu corpo esse exercício, essa postura, que você está falando. É incrível. E aí você vai lidando com essas situações. Então, realmente, o corpo fala com a gente e fala com o corpo também. E bem-vinda na interior o tempo todo, né? Bem-vindíssima. Eu adorei essa exposição que você falou, né? Que a gente muda o nosso estado mental através dessa postura, né? Como a gente se vendo de uma forma diferente, a gente muda. E a gente, hoje em dia, a gente sofre uma espécie de estresse pandêmico, né? Porque a gente come mal, a gente é estimulado o tempo inteiro. Então, eu queria que vocês duas falassem como que a gente lida, né? Não dentro da psicoterapia nem do yoga, mas como autopercepção, com uma coisa que é muito comum hoje em dia, que é a fadiga e até a dor, né? Porque muitas dores são emocionais. Às vezes, uma dor na costa é que você está sobrecarregado, né? De fazer dores no ombro, muita responsabilidade, dor de cabeça, preocupação. Então, como é que a gente lida com essa fadiga e esse estresse que o tempo inteiro a gente é bombardeado? Como é que a gente pode fazer isso na experiência de vocês, para nós que estamos aqui... Leigos. Leigos, Eu vou falar a minha experiência. Então, quando a gente já está muito estressado, a gente não pode dar só posições de yoga que vai descansar o corpo,
porque isso vai fazer a sua cabeça ficar mais tranquila e mais coisa vai passar na sua cabeça. Então, você tem que usar um pouco de movimentação, de exercício. É muito importante durante essa época da pandemia você se exercitar. Yoga ou qualquer coisa, yoga e outra coisa. Então, assim, é remédio. Todo dia você sair, dar uma caminhada, se fazer, sabe, bota um tapete, faz uns movimentos. Tem tanta oferta na internet, tantas aulas diferentes que você pode fazer. Então, eu acho que você fazendo essas aulas, fazendo essas atividades, e, no meu caso, depois que você estressa muito o corpo, assim, o corpo vai dar aquela tranquilidade, a mente vai ficar mais tranquila, e é sempre sugerido as invertidas, para acalmar a mente e dar energia, entendeu? Então, eu acho que é um jogo que você tem que, sim, fazer posições tranquilas para você acalmar o seu cérebro, mas é importante você agitá-lo com movimentação, entendeu? Mas, Isabel, assim, se a pessoa não faz yoga, se a pessoa não pratica yoga, então, o que eu entendo é movimentar o corpo. A sua dica é movimentar o corpo, não deixar o corpo parado, né? E a cabeça, como diz os vrites aqui, os movimentos da cabeça, esses a gente acalma. O corpo a gente agita. Entendi. Perfeito. Flávia, você, o que você acha que pode ser? A primeira coisa que eu acho, assim, é o que você precisa. Eu acho que a primeira coisa que você deve fazer quando você acorda de manhã, e que é o que eu faço comigo. Como é que eu acordei hoje? É você ter a percepção de como é que você acordou naquele dia. Se você dormiu bem, se seu corpo está cansado, se você está respirando bem, se você sonhou, se você teve alguma coisa, para você entrar em contato com você. E não levantar da cama correndo, né? Então, coloca o despertador 10 minutos antes, eu faço isso. Coloco 10 minutos antes para eu ter tempo de me espreguiçar. Então, eu começo o meu dia pensando nisso. Eu vou espreguiçar o meu corpo, eu vou ver como é que eu estou me sentindo, e aí eu vou fazer essa pergunta: o que eu preciso hoje? Eu adoro fazer exercício e sempre fiz, né? Então, isso não é uma questão para mim. A questão é, tem dias que eu estou com vontade de fazer um tipo de atividade, tem dias que eu estou com vontade de fazer outra. Tem dias que eu não estou com vontade de fazer nada daquilo, que eu estou com vontade de ler, que eu estou com vontade de escrever, que eu estou a fim de ficar... Então, assim, a necessidade é um outro ponto que eu percebo que é muito difícil as pessoas se conectarem com isso. Se você pergunta, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Tipo, então, corpo, o que você quer, né? Que língua que você está falando? É como se fosse isso. Que língua você está falando? Né? Então, assim, talvez a pessoa não tenha espaço, não teve nunca espaço para pensar no que ela precisa para ela. E não assim, eu preciso fazer o almoço para atender. Não, o que você precisa para você? Como é que você se dá prazer? O que você gosta de fazer? Né? Muita gente também é muito difícil responder assim, o que eu gosto? Eu gosto de tanta coisa. Né? Tá, então me diz uma. Eu gosto de um monte de coisa, não sei agora. Ou seja, no fundo, você não para se perguntar e para se escutar e para se olhar. Então, como é que você vai querer entender a sua sensação, o seu sentimento? Como é que você vai se conhecer se você não sabe o que você quer? É a mesma coisa, você vai chegar numa agência de viagem e vai pedir, eu quero viajar. Qual é a pergunta que vão te fazer? Para onde você vai? Bom, não sei para onde eu vou. Então, assim, como que você pode querer alguma coisa, querer chegar em algum ponto, se você não sabe nem onde você está, nem muitas vezes quem você é? Né? Porque essa é uma pergunta que eu acho que é bem ampla, não é tão simples assim, né? Quem é você? Né? Nós somos muitas coisas, mas eu acho que o básico, assim, do que você pretende de você, do que você quer da sua vida, de como você se vê, né, de como você enxerga que você... Então, assim, acho que são essas percepções que são importantes. Então, a minha dica é, olhe para você e se faça algumas perguntas. O que eu preciso? Qual é a minha necessidade? O que eu gosto de fazer? E tenta responder. Não precisa responder de bate-pronto, porque também você faz a pergunta, a pessoa, não, eu gosto... Calma, se você não sabe, respira. Vai fazer uma aula de yoga, respira. Vai entrar em contato com você, vai para dentro do seu corpo e... começa a encontrar a resposta não pelo cérebro, né? Não pelo pensamento, não pela mente, né? Pelo mental, mas entra em contato com você, com o seu euzinho lá dentro,
que você sabe que ele está lá. E aí, Flávia, dando continuidade ao que você acabou de falar, que começou com a Isabel, e você está fazendo um fecho, né? A questão da libertação, né? O corpo talvez tenha, qualquer profissional tem um acesso mais imediato, porque ele é mais tangível do que os processos internos, né? Quando você fala que todo mundo que vai procurar uma ajuda, e quem é que não precisa de alguma libertação, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas vão porque já estão despertadas para aquilo e vão buscar uma continuidade. Às vezes não estão despertadas e alguém indicou, a pessoa está com uma dor, precisa de um ganho. E aí, vai experimentar fazer isso, quem sabe você vai se sentir melhor. Ela começa algum processo que anteriormente talvez nem acreditasse, né? Uhum. E quando essas pessoas que chegam com vocês, tanto com você como com a Isabel, e aí eu acho que a pergunta fica para as duas, começando com você e depois a gente passa para a Isabel, né? Quando chegam essas pessoas que vocês conseguem perceber que algumas vezes são tão perceptíveis as situações que você diagnostica quase que de imediato, claro, depois você tem que desenvolver e confirmar, mas você tem uma intuição naquele momento, né? Que vem com aquela necessidade extrema de uma libertação. Como é que vocês conseguem se aproximar, fazer um rapport mais interessante com aquelas pessoas, para vocês começarem a mostrar efetivamente para elas o quanto elas vão encontrar de saída, de porta aberta para que o que está prisioneiro dentro delas possa ser libertado, através de todos esses recursos que vocês duas têm? Bom, como é que eu lido com isso? A análise psicoorgânica, ela tem uma ferramenta que é muito poderosa também, que é a massagem biodinâmica, né? Então, muitas vezes, quando eu percebo que o paciente chega de uma forma um pouco mais, muito mental, né, que tem muito o mental ativo, que é uma pessoa que fala muito, que pensa muito, que está tudo engatilhado no pensamento, que tem aquela fala, eu levo para o corpo no primeiro momento. Para quê? Para fazer uma coisa totalmente diferente. Para ele ter uma sensação totalmente diferente. E para ele experimentar alguma coisa que o corpo, que ele não sabe o que vai acontecer. Porque o corpo da gente, quando ele é tocado, primeiro que a gente tem que ter muito cuidado quando toca o corpo do outro, seja para consertar numa asana, seja para fazer um trabalho terapêutico de massagem, porque tem uma história guardada ali. Então, você não pode chegar com aquela volúpia, né, de querer resolver e querer... Então, você tem que ir com muito cuidado. Isso eu percebi nas minhas aulas de dança, que eu, de vez em quando, chorava numa aula de consciência corporal, que você quase não mexia nada, e, de repente, soltei uma articulação que tinha muita coisa presa ali. Então, o corpo ele tem muita coisa presa que você, só pelo pensamento, talvez não consiga chegar. Então, eu sugiro, muitas vezes, que comece pelo um trabalho de massagem biodinâmica, onde você vai falar para mim como é que você está chegando. São vários percursos da massagem biodinâmica, eu vou perceber o que você pode estar precisando naquele momento e vou fazer essa chegada. Para quê? Para você primeiro se sentir acolhida, se você quiser, óbvio, é sempre um convite, né? Nunca é uma coisa imposta, é sempre um convite. Então, se você estiver disposta, se você entender que aquilo pode ser bom para você e você confiar, tem gente que chega, às vezes, um pouco mais travada, e é normal. O seu corpo, ele preza para te proteger, né? Tudo que ele faz é para te proteger. A gente acha que ele está maltratando a gente, mas tudo que ele faz é para proteger a gente. Né? Então, você cria as couraças e as dificuldades de articulares, não é porque você não tem flexibilidade. Muitas vezes até você não tem flexibilidade na vida, né? Então você vai travando aquilo. Então, eu primeiro, talvez eu chegasse com esse approach do corpo, para que a pessoa pudesse perceber que pelo corpo ela pode trazer respostas, talvez até mais interessantes do que uma resposta totalmente mentalizada, que venha só pelo pensamento. Flávia, eu queria pegar esse gancho e por favor, segura no oxigênio, Isabel, a pergunta da Leonor. Mas, por exemplo, um trauma. Eu estava lendo aquele livro, O Corpo Tem Suas Razões, que você até citou, e um trauma, ele pode esconder no corpo uma rigidez, né? E aí, como é que essa massagem pode chegar nessa coisa inconsciente? Porque muitas pessoas, às vezes, têm alguma trava no corpo por causa de alguma emoção reprimida, um trauma, e aquilo fica como se fosse uma energia parada, né? E a Isabel pode falar sobre isso, porque o corpo é uma energia, né? Toda uma energia, são os vórtices de energia, né? Os chakras que a gente fala.
como que a massagem, ou como que pode se chegar a isso? Através Bom, da a massagem biodinâmica e o trabalho que eu percebo no corpo é que o que acontece? A gente tem um momento de carga e um momento de descarga, né? O fluxo e o defluxo. E é importante que a gente se dê espaço para descarregar, seja qualquer coisa, né? Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso de uma forma totalmente consciente, vamos dizer assim. Então, a massagem biodinâmica, principalmente, eu acho que a maioria das massagens, ela propõe isso para você. Ela propõe que você relaxe o seu corpo, que o corpo relaxe. Porque você vai soltando, ele vai sentindo um conforto melhor e ele vai cedendo, né? A massagem biodinâmica, ela trabalha com um conceito criado pela Gerda, percebido pela Gerda Boysen, que foi quem criou a massagem, que se chama psicoperistaltismo, que ela escutava, inclusive, ela usava um estetoscópio quando fazia a massagem para escutar os movimentos peristálticos. E muitas vezes ela mexia, por exemplo, no ombro. Se ela sentisse algum fluxo, tipo algum barulhinho, se escutasse algum barulhinho, tipo uma água correndo, era sinal de que aquele ponto estava liberado, como se estivesse assim, está tudo bem aqui. Em muitos momentos ela sentia, meio que ela mesmo falava, uma porta rangendo. Então é sinal de que eu tenho que pegar um pouco mais leve ali. Claro que o estetoscópio nesse momento é muito invasivo, mas você pode perceber aonde você está, aonde aquilo ali está. E o psicoperistaltismo, o que ele vai fazer com você? Ele vai. O intestino é o segundo cérebro, né? Então, acho que todo mundo sabe, para quem não sabe, tem muitos mais neurônios até do que o próprio cérebro, né? Teve estudos há pouco tempo que mostram isso. Então, ele guarda muita emoção, principalmente. Então, quando eu libero o corpo, quando eu faço o corpo relaxar, o meu mental relaxa, e esses movimentos, essas emoções podem vir à tona a partir daí. Então, por isso que nem tudo está só guardado aqui. Pode ter muita coisa guardada nas nossas vísceras, nas nossas articulações. Então, isso eu acho um ponto super importante. O psicoperistaltismo é fantástico, assim, porque ele entra nesse momento do defluxo, e aí você tem memórias, você lembra de alguma coisa, vem alguma imagem para você, vem alguma sensação, às vezes vem até alguma coisa vegetativa mesmo, alguma coisa tipo enjoo, dor de cabeça, alguma coisa assim, que você está liberando aquilo de alguma forma. E muitas vezes momentos não verbais, ou seja, quando você nem sabia falar. Uhum. Isabel, você quer falar? Sim, o método que a gente usa, bom, as aulas em grupo, você observa alguma coisa, mas tem sempre a gente começa perguntando se tem alguém que tem alguma coisa que queira dividir, alguma sensação no corpo que não esteja agradando. Roberto, eu saí aqui, merda. Opa! Ué, será que caiu? Eu acho que ela saiu da internet. Flávia, então você queria deixar alguma proposta, alguma mensagem que você achasse assim, bastante interessante para o público que está assistindo a gente? Assim, um conselho, uma orientação, alguma coisa que você achasse assim, de vital importância? Quer que eu responda ou quer que a Isabel continue agora? Não, a Isabel voltou, deixa ela falar. Isabel, no final dela, e depois você responde, por favor. Okay. Então, numa aula é diferente. Numa aula a gente pergunta, mas a gente observa também. Ou então, muitas vezes, os alunos já vêm a gente e colocar qualquer situação, física ou emocional, e aí nós somos super bem treinados e a gente pode adaptar. Eu raramente dou a aula que eu me preparei para dar, porque a gente adapta para aquele aluno que está chegando. Porque se aquele aluno está precisando daquilo, todo mundo pode se beneficiar. E eu também observo, através da aula, alguma dificuldade que alguém esteja e eu posso desviar o caminho que é para seguir. Então, se é numa aula particular, aí é muito tranquilo. A pessoa chega e ela, né, coloca todas as suas emoções ou não as suas dores, porque, como foi dito, as dores estão totalmente relacionadas com o seu corpo e vice-versa. Então, eu pergunto e eu escuto e dali em diante eu começo a trabalhar. Como que a gente trabalha? Também. As asanas, as posturas,
elas podem te aquecer, elas podem te esfriar, cada uma delas tem várias funções nela. Pode te trazer para fora, pode te trazer para dentro, pode te alongar, ao mesmo tempo que encurta. Então, normalmente, se a pessoa fez muitas posições que abrem o peito, essas posições vão levar as emoções a saírem. Então, você, às vezes, nem faz tantas, mas o ciclo, né, a sequência da aula leva para uma tranquilidade interior, essa paz, né? Você trabalhou o corpo e a mente, elas estão unidas, elas estão tranquilas, e aí permite a liberação da sua emoção. E aí a gente comenta se a gente vê alguém chorando, ou se alguém... não importa o que você está sentindo, só respira e deixa sair. Às vezes a pessoa tem consciência, as pessoas não têm consciência, às vezes você chora, às vezes até de alegria. E às vezes você não sabe, mas definitivamente você pode trabalhar as questões emocionais através da yoga. Isabel, eu queria até dar um depoimento. Sim. Eu me lembro de ter participado de um retiro e através da meditação, da respiração e das práticas, eu estava para ter uma infecção e eu senti uma espécie de uma inteligência, uma autorregulagem no meu corpo, como se aquelas práticas todas me levassem para um equilíbrio e eu consegui me curar por essa consciência que eu obtive naquele momento com o meu corpo. Então, faz muito sentido para mim essa prática que você está falando aí. Sabe, Jorge? Eu recebi agora algumas propostas aqui milionárias para ficar onde eu estou, de camarote, assistindo vocês 4. Recusei todas as ofertas, porque não tem preço que pague isso. Nem o Mastercard paga isso. Eu queria pedir para a Isabel, primeiro, e depois a Flávia, que a gente pudesse começar a finalizar o programa. Eu sei que vai todo mundo dizer... A gente faz hoje. Já vamos ficar um pouquinho mais. Eu queria que vocês, de uma forma bem objetiva, tentassem nos dar uma luz para o seguinte. Nós vivemos um momento agora único na história da humanidade. Nunca houve nada como nós estamos vivendo hoje. Nós somos atores principais de uma tragédia mundial que, na verdade, tem por trás disso muitos ensinamentos. E um desses ensinamentos é essa possibilidade que nós temos de usar um tempo que nós não tínhamos, ou achávamos que não tínhamos, para nos conhecer, para ir lá dentro da nossa alma, do nosso espírito, da nossa capacidade de sentir, de pensar. E tanto a psicoterapia corporal quanto o yoga são ferramentas fundamentais para que o leigo, porque a Isabel tem 20 anos de yoga, Flávia, outros 15, 16. Vocês duas têm no máximo 35 anos de idade cada uma e já estão lá. Que ótimo! Melhor parte do programa agora. A melhor parte do programa foi a Isabel dizendo: merda, minha ligação caiu. Mas ela botou para fora a emoção. Ela botou para fora a emoção. Parabéns, Isabel. Ela tinha acabado de abrir os braços assim, abriu o peito e falou um merda enorme para todo mundo. E foi lindo. Ainda mais... Mas isso é para o teatro. A galera do teatro recebe isso. Isso, outra coisa. Foi maravilhoso. Então, ela falou a palavra certa. Esse merda não foi para nós, foi para o Roberto. Enfim, o que eu queria que vocês duas pudessem dar, porque nós somos leigos, eu sou um estudioso. Desde que esse programa começou, eu comecei a ler muito e conversar muito sobre os temas que nós vamos tratar aqui, para não ficar só de papagaio de pirata agradecendo. Mas sou um leigo. Eu vi que vocês duas deram um show do que vocês disseram, um conhecimento profundo do que vocês falaram. Então, imagine que nós temos aí assistindo uma quantidade grande de leigos, encantados com o que vocês disseram. De que forma um leigo, uma pessoa que nunca trabalhou a psicoterapia corporal de forma organizada ou nunca fez yoga,
pode começar a entrar nesse mundo sem achar que isso é uma coisa muito difícil, muito distante, porque esse é um momento único na nossa existência. Vocês todas estão aí, jovens, a mais velha aqui, Eleonor, que já fez 45. Todas têm menos de 45, eu já fiz 68. Eu me considero um garoto, querendo aproveitar muito, conhecer muito, e cada dia que passa eu me conheço um pouco mais. Então, eu queria que tanto a Isabel quanto a Flávia dissessem, você que está assistindo aí, que está nessa pandemia louca, que está distante das pessoas que ama, está distante dos abraços diários, está distante daquele carinho que a gente trocava todo dia, como é que eu aproveito esse meu tempo para me conhecer melhor? Quais são as melhores formas, as melhores ferramentas usando a psicoterapia corporal e o yoga? Primeiro, Isabel, porque eu gosto de dirigir para alguém, só fica todo mundo parado ouvindo quem vai falar. Isabel, o que você sugere para a gente? Bom, yoga. A Iyengar Yoga. Não, eu acho assim, a Iyengar Yoga ela é muito ampla, os professores são muito treinados e a gente pode adaptar, não existe uma sequência. A gente pode ser agitada, pode ser mais tranquila, pode trabalhar as emoções diferentes. Eu acho que as ofertas na internet, ou então se você já faz yoga, você provavelmente está continuando a fazer pelas lives, não pelas lives, pelo Zoom, né? E eu vou te falar, eu estou dando aula pelo Zoom e eu consigo ver os defeitos que as pessoas que têm que consertar, etc. E yoga não é zen, ela transforma o seu corpo, ela transforma as suas emoções, ela transforma a sua mente, mas é de uma forma, é trabalho como qualquer outra coisa, não é sentada e relaxando, você está trabalhando, você está se movimentando e você está se descobrindo através desse movimento e das emoções que vão saindo através. Então, a aula presencial, obviamente, é diferente, mas eu fico surpresa, mas eu consigo olhar, eu consigo sentir, eu consigo corrigir as pessoas quando estou fazendo uma aula, e eu realmente aconselho a você escutar o seu corpo, como a Flávia disse. Eu acordo e vejo o que o meu corpo está pedindo hoje. E, bom, eu sempre me movimento, faço uns alongamentos básicos, uns movimentos da yoga, e às vezes meu corpo está pedindo para ficar em posições calmas, às vezes meu corpo está pedindo para fazer uma coisa mais agitada. Eu saio para andar de bicicleta, aí eu volto e faço os exercícios de yoga para colocar tudo no lugar. Então, realmente é movimentar-se, cuidar, se escutar o que seu corpo está pedindo e trabalhar. Persistência, não adianta, eu vou começar a fazer uma terapia, faço 3 aulas, vai 3 dias na Flávia, aí depois começa a doer, você para, ou você vai a yoga, é muito difícil. Não existe isso. Se você for uma yoga, você vai numa yoga de pessoas que estão começando e vai ter um maior movimento, você vai se deparar com coisas que você não consegue, acho que é normal, que é tranquilo, ninguém vai estar te julgando, e você, que é a primeira pessoa que te julgar, vai ter que aprender a não se julgar. Aliás, eu acho que esse é o primeiro aprendizado que você tem. Então, sim, qualquer coisa, mas faz, agir. Muito bom. E, Flávia, em cima do que ela falou, o que você faz quando você acorda, ouve seu corpo, ele diz, volta para a cama, vai dormir, está com sono. O que você faz? Por isso que eu ponho 10 minutos antes, entendeu? Da hora que eu tenho que levantar, porque aí eu já dou aquela preparada nele, já vou falando, tá na hora, cara, de levantar, hoje não é final de semana, então vamos lá, vamos dar uma espreguiçadinha devagar, vamos respirar um pouquinho. Então eu vou ajudando ele, eu me ajudo, né? Eu boto aquele despertador um pouquinho antes. Bom, mas o que eu falei? O que eu falei para as pessoas desde o início dessa pandemia, né? Eu comecei, meu trabalho era basicamente presencial, porque eu dava aula de Pilates, né? Presencialmente no clube, e meus atendimentos eram presencial nesse momento, muito mais, inclusive, com massagem do que até com a própria psicoterapia. Mas, enfim. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer o reiki à distância, que foi a única coisa que eu falei, o Instagram é o reiki, eu posso fazer essa energia e tal. Mandar essa energia para as pessoas para ajudar.
E eu percebi que tudo isso foi dando um conforto para as pessoas, porque estava todo mundo muito sem saber o que fazer. E como ninguém me conhecia, eu nunca tinha entrado no Instagram para fazer o que eu estou fazendo nesse momento aqui. Agora a Renata diz que eu sou a rainha das lives, porque agora eu criei um grupo que eu faço trabalhos ao vivo todo dia à noite, às 9 horas da noite no meu canal do Instagram. E cada dia eu pego um tema do autoconhecimento para trabalhar. Então, eu falo um pouco sobre aquilo e depois as pessoas entram para a gente trocar um pouco. Então, eu fui percebendo que as pessoas estavam precisando olhar para elas. Elas estavam simplesmente desesperadas porque elas não podiam mais sair de casa. Então, eu falei, gente, é um momento precioso. E aí as pessoas ficavam meio assim, precioso? Como assim precioso? O mundo está desmoronando, ela está dizendo que isso é uma preciosidade. É precioso. Porque você tem um momento que você vai olhar para você, que você pode parar e falar assim, peraí, o que eu estou sentindo? Que angústia é essa? Eu não posso sair de casa, mas então eu vou ter que ficar comigo. E eu nunca fiquei comigo. Então, o convite para as pessoas o processo de autoconhecimento, ele tem um início, que é quando você decide, como a Isabel falou, agir. Você decide fazer alguma coisa por você. Você fala, eu vou me olhar. E aí é óbvio, né? Na nossa mochilinha que a gente carrega pela vida, tem lá aquela camiseta velha que a gente vai abrir a mochila e fala, nossa, mas essa camiseta velha ainda está aqui, que é aquela sensação que você achou que já tinha acabado, aquela história que você achou que já tinha resolvido lá de infância. E você fala, bom, tá aqui, deixa eu olhar para ela. Porque senão ela vai continuar na minha mochila, eu vou ter que tirá-la em algum momento. Então, assim, é precioso para isso, para você olhar o que você tem na sua vida, para você olhar para você e ter coragem, porque não é difícil. Difícil é a gente sobreviver. Né? Ontem a live foi sobreviver ou viver. Difícil é sobreviver. Sobreviver eu vou levando a vida e vou deixando ser arrastada por ela. Então, a psicoterapia, eu gosto muito de uma frase, que é você tem a possibilidade de resgatar o registro saudável do seu corpo, porque ele está dentro de você. Você já teve isso, você já viveu de alguma forma. Bem, então você tem a possibilidade de olhar e buscar aquilo de novo. Então, nesse momento, é muito rico se você puder fazer um processo de autoconhecimento, seja em grupo, seja individual. Tem gente que gosta do grupo, porque o grupo tem uma energia, tem a troca entre as pessoas, você não se sente sozinho, você fala, poxa, mas esse negócio aqui eu também tenho, então não estou sozinha no mundo. Né? E tem gente que é mais recatado e gosta de fazer individual, mas não importa, como a Isabel falou, faz alguma coisa para você. Porque isso é fundamental. Então, para fechar, porque se me deixar, eu vou ficar falando, né? Já percebeu. Então, eu vou fechar com uma coisa que eu adoro. Trata o seu corpo, como disse o Rubens Alves, numa crônica que ele fala, frescobol ou tênis? O que é isso? O tênis e o frescobol são dois jogos parecidos. São duas pessoas, duas raquetes, uma bola. O jogo de tênis, se eu jogar uma bola para a Renata, eu vou procurar o ponto fraco dela para ela não acertar. E ela vai errar, e eu vou ganhar. Ótimo. E no frescobol, o que acontece? No frescobol, se eu jogar a bola para ela fora, ninguém vai ganhar. Né? Então, faz com você isso, joga o frescobol com você, seja o seu parceiro no frescobol. Então, joga uma bola para que você consiga rebater, e não para você ficar tirando os seus pontos fracos. Você cuida das suas fragilidades, elas podem se transformar no ponto forte. Mas joga frescobol com você. Então, acho que para fechar é isso. Eu adoro essa crônica, acho isso sensacional. Eu adoro também, eu já usei isso muitas vezes, eu uso também a outra, que é aquilo que você dá para os alunos, uma folha de papel com uma marquinha no meio, pretinha com a caneta. E aí você escreverem sobre aquilo, e a grande maioria escreve sobre o ponto preto, ninguém escreve sobre a página sobre o espaço, né? Sobre o branco, né? Então, foi sensacional. Eu só queria dizer para você, Flávio, e para você, Isabel, que o privilégio da gente receber vocês aqui foi enorme. E que eu tenho ainda maior, porque eu tenho Maria Leonor e Renata Zack em todas as semanas comigo. É demais isso, é uma aprendizagem. Elas são ótimas. São fantásticas, e vocês têm que comparecer aos outros, participar dos outros programas. Nós temos ainda o Almir e o Paulo Serrano, que são dois craques espetaculares do autoconhecimento, para vocês também participarem. Vocês estão convidados antecipadamente para participar de todos os programas conosco. Sempre que vocês quiserem, nós vamos mandar para você. Hoje eu já vou falar aqui no finalzinho
o tema do próximo programa. Se vocês se identificarem, compareçam, participem, façam perguntas, façam comentários, porque a ideia dos Novos Olhares é essa, é a gente poder parar um pouquinho e ouvir o que o outro tem para dizer sem se defender, sem se proteger das nossas bolhas conceituais, sem nos proteger das nossas bolhas comportamentais. E a gente abrir esse espaço para dizer, eu quero conhecer um pouco mais. Então, eu queria pedir para o nosso diretor técnico, Wellington Longo, que falasse um pouquinho sobre os comentários, perguntas das pessoas que estão acompanhando aqui no YouTube e no Facebook. Fica lá, meu diretor. Olha, realmente esse programa é pura emoção sobre todos os aspectos. O que tem de comentário? Tem umas perguntas aqui que não tem como não fazê-la. Paulo Serrano pergunta o seguinte: em sendo o passado irremovível, como posso, através da yoga, me autorizar a fazer o meu novo futuro? Caramba, isso é pergunta de prova final. Simplesmente eu não podia deixar de fazê-la, porque ela é maravilhosa. Isabel, Flávia, com vocês. Olha, você, quando está diante de uma situação que você não pode resolver, de novo, a gente começa a agir. Você não está focando naquele problema, você não está focando naquela atividade. No seu corpo, ele está digerindo, ele está trabalhando. Então, você vai trabalhando, vai continuando frequentando, porque o problema da yoga realmente a sequência. Você tem que... O segredo da yoga é você agir sem olhar, como eu digo, é uma ave, tem duas asas. Uma é a sua parte, que você está voando, fazendo todo o esforço, fazendo tudo que você tem para fazer, melhor parte que você tem para fazer, e depois a outra são os frutos. Então, se você ficar olhando para os frutos, você não vai conseguir voar direito. Então, você solta o seu voo, vai nesse voo, se entrega nesse caminho, e assim você vai ver que você vai ter um tempo calmo na sua mente e a resposta vem. É a intuição. A gente está sempre muito ligado no mundo, na parte exterior. A yoga vai te trazer para uma parte interior que você nem conhece, que é o seu verdadeiro ser. É o seu espírito, aquilo que você realmente é. E quando você tem, a gente sempre usa esse exemplo uma praia, se você tem uma água bem tranquila, você tem um mar do Caribe, você olha, você vê seus pés, você vê suas unhas, você vê tudo. Então, quando está um mar agitado, a calmaria ainda está lá embaixo. Seu pé ainda está lá, está aquela calmaria. Só que você não está conseguindo ver porque o mar está com ondas, está com os movimentos, está com os ripples na sua cabeça. Então, é através do corpo, você vai conseguir controlar o seu corpo, você vai juntar a sua mente, e aí vem uma sensação de tranquilidade, e aí você vai se lidar com o seu próprio ser. Você vai ver as suas próprias questões, ou não, ou vai vir a solução, enfim, mas o caminho é realmente você não olhar para o problema e você praticar com constância e determinação. E você, Flávia? Bom, quando você fala de passado, para mim me remete ao seguinte: acho que o passado serve como experiência. Então, se eu estou vivendo uma situação hoje que se assemelha ao que eu vivi lá no passado, e se eu trouxer ela para cá e encaixar ela aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Então, o que eu penso? Que o que a gente viveu lá atrás, a gente não pode consertar. Mas a gente pega o quê? E aí depende de cada um. O que eu pego do passado? Eu pego as experiências que eu tive. Das experiências boas, eu trago tudo. Porque tudo foi tudo bom, então eu guardo tudo. Das experiências ruins, aí é uma escolha. Você fica com o quê? Com o que foi ruim ou com a experiência que aquilo trouxe para você? Para que de uma próxima vez você não repita daquela forma. Então, o passado, para mim, não serve para a gente ficar lá, é só, meu Deus, olha, eu faço, bom, então tá, já passou, eu não tenho como resolver lá atrás, mas eu tenho como ressignificar aqui. Então, eu vou pegar o quê? A experiência que eu vivi e vou transformar o quê? Bom, o que não foi bom, qual é o aprendizado que eu tenho disso? Então, o passado, para mim, tem esse lugar, né? Então, foi o Paulo, né, que perguntou. Então, para mim, ele tem esse lugar de você olhar e resgatar da experiência boa tudo e da experiência ruim aquilo que você aprendeu.
Muito bom. Temos aqui hoje são mais de 100 comentários e algumas perguntas diretas, mas, por exemplo, a Rita Porto diz o seguinte: as apresentações da Isabel e da Flávia foram excelentes e complementares, nos trazendo os caminhos do corpo e da mente e a busca por essa integração. Adorei. Muito obrigada. Inclusive, a Rita Porto conhece as duas. Conhece as duas. Minha grande amiga. Mas, na verdade, eu nem sabia que ela era amiga da Isabel. Ela comentou no dia que a gente estava conversando e eu falei, gente, a Rita, eu conheço a Rita. Então... porque ela também faz esse tipo de trabalho. Então... Quem não conhece a Isabel, todo mundo conhece. Uma vez eu fui com a Isabel, ela diz que é mentira, mas é verdade. Nós fomos passear, nós fomos para a Itália, fomos ao Vaticano, e estávamos todos lá na praça, e de repente eu perdi a Isabel de vista. E daqui a pouco abriu-se a janela e apareceram duas pessoas lá em cima na janela. E eu estava assim... Eu perguntei para o italiano, quem é que está lá em cima na janela? O cara falou, aquele lá de branco eu não sei, mas do lado é a Isabel. Isabel, uma figura espetacular. Diga mais, Wellington, tá adorável isso aí. Tem uma pergunta aqui que foi feita logo no começo, eu guardei para o final aqui, que foi a Georgiana, que é a nossa Gigi. Gostaria de saber se a psicoterapia corporal há o toque entre o terapeuta e o paciente. Tá aí uma pergunta interessante. Na verdade, como é o nome dela, Georgiana, né? Na verdade, a psicoterapia corporal, com a análise psicoorgânica, a gente tem duas formas de atuar com o toque. Pode ser um momento de um toque terapêutico, num determinado momento, a pessoa pode estar com alguma questão e você pode fazer toques em alguns lugares do corpo. E existe a massagem biodinâmica. Então, se você identifica que a pessoa naquele momento está mais para receber alguma coisa, que ela não precisa do verbo, né, naquele momento, pelo menos, você pode fazer todo um trabalho da massagem, seja ela inteira, seja ela numa parte, assim, mas você pode usar esse recurso do toque. E você pode usar a visualização, que na visualização a gente não tem o toque, mas a gente tem... você vai conduzindo a pessoa por um caminho, né? Então, você faz um determinado... ela deita, que a gente chama de fazer uma coisa mais vertical, né? Uma coisa mais aprofundada, então ela pode deitar e você pode ir colocando ela em determinadas situações que ela veio trazendo e ela pode ir sentindo ali no corpo dela. E pode ser que em algum momento você precise tocar ou não, né? Mas a visualização, a própria pessoa pode também fazer alguma coisa de expressão do próprio corpo, né? Mas tem o toque terapêutico e tem a massagem, que pode também ser interessante. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, que o próprio Paulo Ferrando também dirigiu a vocês. Assim, a yoga é afetada pela alimentação e vice-versa? A yoga é afetada pela alimentação, é isso? Se a yoga afeta a alimentação ou se a alimentação afeta a yoga? Bom, é os dois. Segundo o Mr. Iyengar, com o livro que ele escreve, né, você tem que fazer yoga com o estômago vazio, porque, como a Flávia disse, o estômago é o seu segundo cérebro, e você quer toda a sua atenção voltada para a sua prática, então você não quer tirar, e ao mesmo tempo também você está, enquanto a digestão está acontecendo, é uma coisa mais passiva, você não quer estar agitando o seu corpo, você quer estar dando tempo para isso acontecer. Agora, dependendo do tipo de comida que você tem, você vai ficar mais agitado, você vai ficar mais sonolento. Se você come muito carboidrato, você vai ficar, né, mais, a gente chama tamático, mais pesado. Ou então, se você come muito açúcar, você vai estar super agitado. Então, óbvio que a comida vai também afetar, e aí você vai trabalhar de acordo, quando você for fazer a sua prática, de acordo com aquele seu corpo. A torção, quando a gente fala torção, não é torcer assim, mas a gente torce nosso corpo com as rotações, elas também vão limpar o seu corpo não só de emoção, do que você está comendo para botar para fora também, né? Então, essas torções são importantes para massagear os seus órgãos internos, e para limpar seu organismo, para purificar, e também traz energia, enfim. Alguma coisa mais, Wellington, aí para a gente fazer, porque nós só temos umas 3 horas e meia de programa, tá?
Não, na verdade, são muitas congratulações ao programa, maravilhoso. Tivemos aqui centenas de manifestações aqui, eu consegui colocar no ar algumas, senão a gente só ficava com manifestação hoje via redes sociais, mas as perguntas que a gente não conseguiu fazer, a gente vai endereçar para vocês, porque vocês Perfeito, pode mandar que a gente está pronta. O programa vai estar no canal do BSTV USA, tanto no Facebook quanto no YouTube, e aí também os comentários podem ser feitos e as pessoas também podem receber as respostas, podem direcionar diretamente para vocês e receber as respostas tanto do programa Novos Olhares quanto diretamente de vocês. Então, Jorge, é com você, eu só tenho a agradecer que realmente foi um programa maravilhoso. Renata, sem comentários, Leonor, sem comentários, e Flávia e Isabel. Foi muito bom falar com vocês. Muito obrigado. Queria agradecer também, que foi maravilhosa a experiência, foi muito bom. Obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção, por tudo aí da Leonor, Renata, Jorge, Wellington, Isabel. Eu também. Adorei, Flávia, conhecer seu trabalho, conhecer um pouquinho mais, que eu já fiz um trabalho com a Rita Porto, e é um trabalho que realmente seu corpo responde muito rápido. Obrigado, Jorge, por ter me colocado nesse fogo para poder falar e espalhar a Iyengar Yoga, que é uma coisa terapêutica e muito agradável. Não é como o Mr. Iyengar disse no livro que ele diz, luz sobre a vida. Que a yoga, sim, ela tem um caminho religioso, né? Quando os religiosos iam para as cavernas e tudo, mas a yoga para hoje, para a vida moderna, ela não é para a gente se retirar do nosso do exterior e voltar para si próprio. Tudo bem que você vai aprender a ficar quietinha com você, o que é ótimo, o que eu aprendi. A yoga... Mas a yoga, ela vai fazer a sua vida mais feliz, ela vai te dar instrumentos para você não ficar dependendo do lado de fora, se está acontecendo coisas boas ou ruins, porque você vai ter aquela tranquilidade, aquela felicidade, contentamento interno. E vai te ajudar a olhar, essa calma interna vai te ajudar a olhar as situações de uma forma diferente. Vai te criar mais aceitação, menos julgamento, e, enfim, realmente, Renata, Leonor, vocês foram maravilhosas em dirigir, em colocar a gente no nosso caminho aí, que era mais aconselhado, foi perfeito. Eu acho que esse programa Novos Olhares é incrível. A gente pode olhar a vida, sim, a gente está acostumado a olhar, mas é bom chamar a atenção da gente para a gente começar a olhar de formas diferentes. Eu, muito tempo, ficava muito no meu estilo de yoga, agora eu estou começando a abrir... O que aquele estilo tem que pode me acrescentar na minha? Então, tem sempre algo, um novo olhar a qualquer situação. Eu agradeço de coração, agradeço ao público pelo tempo e interesse de sentarem e estar participando aqui com a gente. Espero que esse instrumento, você ganhou aí 2 novos instrumentos para o seu autoconhecimento. E, de novo, muito obrigada por essa oportunidade. Já que é precioso esse caminho, eu estou abrindo um grupo de psicoterapia, né, do autoconhecimento em grupo, né, agora no dia 14 de outubro. Então, se alguém tiver interesse, se alguém despertar aquela fagulhazinha, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder como é que funciona, como é que não funciona, como é que é o processo, e é um processo incrível. Obrigada para todos que assistiram, as perguntas. Renata e Maria Leonor, não dá para agradecer mais do que eu já agradeço no dia a dia. Esse programa nasceu dentro do meu coração e vocês transformaram em realidade. Eu podia ficar o tempo inteiro sem aparecer aqui, só chorando de alegria. São vocês que fazem esse programa acontecer. Esse é um sonho que está se realizando através de vocês, das mãos, dos corações, dos sentimentos que vocês estão trazendo para o programa. Muito obrigado mesmo. Eu queria encerrar... eu não queria encerrar, de verdade, eu não queria encerrar, mas eu queria encerrar dizendo o seguinte, na semana que vem, dia 13 de outubro,
nós vamos ter um outro Novos Olhares à Arte de Ser com o tema Enneagrama. E nós vamos ter os convidados Christian Paterno e Sônia Ribeiro, e a Maria Leonor e o Almir dos Reis, que é o nosso outro moderador fantástico, vão conduzir. Eu quero desde já convidar a Isabel e a Flávia para estarem conosco, para dar a sua contribuição, participarem. E antes de terminar, eu quero dizer que o Cláudio Rocha entrou aqui, mandou um beijo para vocês, já está morrendo de saudade. Pois é, isso é a maior coincidência do mundo. Ele foi meu gerente há anos atrás na Varig, adoro ele. Um beijo enorme para você, Cláudio. Eu conheci o Cláudio na Varig também, fiquei lá por 10 anos e foi uma maravilha. E dizer que, também para Isabel, Isabel, você é um presente na minha vida. Eu conheci você através da Gigi, que é minha mulher, ela te ama de paixão, eu também. Passei um fim de semana na sua casa, em que eu estava na minha casa, na verdade, porque eu me sinto inteiramente. Sempre. Sua casa é minha casa. E se você me... A minha casa é sua casa. A nossa é a nossa. E você me traz uma paz muito grande no meio da sua loucura, que essa mulher faz 26 coisas ao mesmo tempo, e não erra nenhuma, entendeu? Ela faz tudo certo, e ao mesmo tempo numa paz, numa suavidade incrível. E dizer para vocês duas, Flávia e Isabel, que nunca esqueceremos esse programa, foi maravilhoso. Ele está gravado, por favor, o pessoal que entrou agora, que não conseguiu ver tudo, está no YouTube e no Facebook, no Best TV USA, nosso canal. Se inscreva no canal, bota lá o sininho para receber as suas notificações, divulgue para outras pessoas. Esse programa, apesar de ter esse conceito de ser seleto, porque nem todo mundo está interessado em fazer isso, está aberto para todas as pessoas, do mais alto padrão intelectual, mais simples, porque é isso que faz com que a gente tenha novos olhares. A gente poder entender e olhar para as pessoas com generosidade para aceitar o que elas têm para nos dizer. E a gente poder entender que aquilo pode não ser certo para você, mas é certo para ele. E se é certo para ele, é certo para Deus. E se é certo para Deus, pode servir para todos nós. Verdade. Então, muito obrigado de novo. Dia 13 de outubro, diga. Alguém quer falar alguma coisa? Tá não, eu só queria dizer que eu assisti o programa passado, é incrível realmente, de crescimento, sempre alguma coisa muito boa que você muda o seu olhar. Realmente, eu vou assistir os outros que eu não assisti. E daqui para frente, bota na sua agenda. Toda terça-feira, 7 horas da noite dos Estados Unidos, 8 horas da noite do Brasil, meia-noite de Portugal. Divulguem para todo mundo. A gente quer muita gente participando disso. Tendo Leonor, Renata, Almir e Serrano ajudando. Estamos precisando de novos olhares nesse mundo, né? Todo mundo. Eu agradeço muito hoje que vocês trouxeram imensos olhares para todos nós. Obrigada a vocês todos. Até terça-feira da semana que vem. Novos Olhares da Arte de Ser. Não saiam da sala, meninas, porque nós vamos sair do ar e vamos fofocar aqui. Agora são os bastidores da notícia. E desculpa pelas minhas palavras, viu? Não é yoga. Todo mundo botou amor nessa parte. Todo mundo entendeu que o merda ali era felicidade. Era felicidade, era sorte. Beijo. Não saiam daí, meninas. Obrigado, pessoal. Nós vamos sair do ao vivo e vocês divulguem o programa para a gente. Beijo grande, um beijo nos corações. Tchau.